Fala assim a palavra de Deus. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a voz somente de palavras, mas também de poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. E nós lemos aqui sobre obra da fé, versículo 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Aí fala sobre o trabalho do amor. Obra, trabalho, são palavras sinônimas, estão falando da mesma coisa, sobre os frutos, os resultados, aquilo que fazemos, decisões que tomamos, aquelas coisas que venham agradar a Deus. Isso inclui também a paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Muito se fala sobre obras e fé. Muito se fala sobre o que é importante, obras ou fé. Alguns dizem que Paulo prega fé, outros dizem que Tiago fala sobre obras e fica nesse vai e vem, e muitas vezes pessoas debatem e pessoas discutem e tomam partidos, e é tudo meio supérfluo, meio vazio, porque na realidade tanto um quanto o outro, tanto obras quanto fé não são opostos, mas eles se complementam, eles fazem parte da mesma coisa. Você não pode ter fé sem que haja obras, é isso que Tiago está falando. Fé sem obras é morta. Então não é um contra o outro, um complementa o outro. E devemos, nesse pensamento sobre obras, sobre fé, devemos todos imitar aqueles que, por sua vez, imitam a Cristo, que nós lemos no versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Então eles não estavam apenas imitando Paulo e seus companheiros aqui, mas eles estavam imitando a eles e ao Senhor e a Cristo. Lembrando que Paulo, ele diz: sejam meus seguidores como eu sou de Cristo. Então nós devemos imitar quem imita Cristo, e quem imita Cristo está, obviamente, imitando da fonte, sendo copiadores. Essa palavra imitadores é a palavra grega mimetes, e daí que nós temos o português mímica. Nós devemos mimicar, copiar, imitar Cristo e pessoas. Ninguém está vendo Cristo, mas nós podemos ver pessoas que estão imitando Cristo. Nós podemos visualizar, ter como exemplo pessoas que imitam Cristo, e é claro também da palavra de Deus que relata a vida de Cristo. E para os seguidores de Cristo, para aqueles que seguem Jesus, deve ser a coisa mais importante. Deve ser a coisa mais importante para ele, porque para seguir, para imitar Cristo, nós precisamos ter o quê? Obras. Assim como nós vamos imitar as pessoas através das obras que elas operam, nós vamos seguir a Cristo reproduzindo essas obras e vivendo essas obras em nossas vidas. Então, as obras que nós temos em nossas vidas, elas estão lá justamente para mostrar o nosso grau, ou não, de seguir a Cristo. Os seguidores de Jesus perguntaram a ele uma excelente pergunta em relação ao que estamos falando. Lá em João capítulo 6, no versículo 28, diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Basicamente, eles foram para Jesus e falaram: Jesus, é o seguinte, para fazer as obras de Deus, o que nós temos que fazer? Como fazer as obras de Deus? Nos ensine exatamente o que são as obras de Deus. Excelente pergunta. Todos nós devemos estar fazendo essa mesma pergunta. Como que eu posso executar, fazer, cumprir as obras de Deus? Se eu sou um seguidor de Cristo, se eu sou um seguidor de Deus, se é para eu imitar Deus, como que eu posso executar? Como que eu posso fazer isso? E Jesus respondeu no versículo seguinte, João 6,
29, e foi uma resposta, francamente, para mim, meio estranha. Seria diferente do que eu responderia, mas o versículo seguinte, João 6, 29, fala assim: Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, ele diz, que creiais naquele que ele enviou. Que creiais naquele que ele enviou. Eu acho um pouquinho estranho, porque se você perguntasse para mim essa pergunta, como fazer as obras de Deus, eu responderia coisas do tipo: bom, você tem que ganhar almas, evangelizar, você precisa ir para a igreja, você precisa ler a Bíblia, você deve orar, você deve dizimar, participar na igreja, ajudar e servir as pessoas. Nada disso é errado. Mas note bem, não foi isso que Jesus falou. Senhor, como executaremos as obras de Deus? Note que perguntaram as obras no plural. No versículo 28 está dizendo: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu como? Ele falou assim: a obra de Deus é essa. Eles queriam saber as obras, plural. Jesus falou: a obra. Ele não falou o que eu acabei de dizer: ir para a igreja, ler, dizimar, orar. É errado? Claro que não. São obras de Deus? Claro que são. Mas Jesus não mencionou nenhuma. Ele falou assim: a obra de Deus, ou seja, a mais importante, a principal, o foco, a base, o alicerce. A obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Quem é aquele que ele enviou? O próprio respondedor da pergunta, Cristo. A obra de Deus é nós crermos em Cristo. Ninguém nunca, jamais vai fazer obra para Deus nenhuma sem primeiro crer em Cristo. Tudo começa com nós crermos naquele que Ele enviou. E se nós crermos naquele que Ele enviou, as demais obras fluirão. As demais obras acontecerão, estarão presentes em nossas vidas. O problema com a minha resposta é que muitas falsas religiões fazem isso. Isso o que, pastor? É muita falsa religião que as pessoas vão e se congregam no lugar X. Talvez até se chame igreja. Talvez até leiam um livro. Até talvez seja a Bíblia. Eles oram, eles ofertam, eles ajudam. Mas não é a obra de Deus. A obra de Deus tem que ser feita através de Cristo. Note que as obras de Deus só vêm quando cremos naquele que Ele enviou. Então, eu quero hoje ver rapidamente, um pouquinho mais de perto, como fazer as obras de Deus em nossas vidas. Olhe comigo para Atos capítulo 16. E é muito importante a gente primeiro definir quais são essas obras. Existem a obra da fé para a salvação e existe a obra da fé da salvação. Parece uma questão semântica, uma questão de trocadilho de palavras, mas é muito verdadeiro. A obra da fé para a salvação, estamos falando sobre aquela fé que salva, aquela fé que traz o novo nascimento, aquela fé que nos faz filhos de Deus, aquela fé que nos coloca no livro da vida, aquela fé que vai nos dar acesso ao perdão e ao céu para todo sempre, para a salvação. Atos 16, versículo 30, nós lemos assim: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Veja bem, aqui está falando sobre o quê? Salvação. Quem não conhece Atos 16, aqui é quando Paulo e Silas estavam presos, estavam encarcerados, e no meio da noite eles estavam cantando e louvando Deus, e houve um grande terremoto, e abriu-se as cadeias que os prendiam, as portas se abriram, e um dos prisioneiros fugiram, mas eles poderiam ter fugido,
E o carcereiro entrou ali, viu aquela situação, as portas abertas, a janela aberta e todo mundo potencialmente podendo fugir. Lembrando que um carcereiro naquela época era responsável e respondia com a sua vida se um prisioneiro debaixo da sua guarda fugisse. Ele era executado, ele morria. E quando ele viu aquilo, ele entrou em pânico. E Paulo e Silas disseram: calma, homem, calma. Ninguém fugiu, estamos todos aqui. Mas aquele carcereiro percebeu quem eles eram, sabia qual a mensagem deles, estava impressionado com aquilo, viu a demonstração do poder de Deus e o fato que ninguém fugiu, estava seguro. Então ele não está perguntando como eu vou me sair dessa. Não, ali ele estava sedento, estava pronto para a salvação, e ele foi e perguntou: senhores, o que é necessário que eu faça? Ou seja, qual obra eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para me salvar? Versículo seguinte, 31, e eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Há uma enorme diferença entre crer e crer em, ou crer no. Crer simplesmente significa, no sentido mais amplo, saber. Existe um crer que é apenas aqui, na mente. É você saber e aceitar certos fatos. Crer, saber, aceitar certos fatos não salva ninguém. Não adianta você simplesmente saber que você é um pecador, saber que o pecado vai te condenar ao inferno e impedir você de ir para o céu. Não adianta você crer nessas coisas se simplesmente for aqui, no saber, no aceitar. Crer em, no entanto, lhe vai além. Tiago 2,19, ele explica um pouquinho sobre esse crer e não crer em, esse crer de saber, esse crer de aceitar certos fatos. Diz assim lá em Tiago 2,19, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Ou seja, crer aqui na cabeça, crer de aceitar fatos, grande coisa, até os demônios creem. Lembra quando Jesus expulsou os demônios que estavam lá no endemoniado de Gadarena? E eles entraram nos porcos. Em outras ocasiões, eles sabiam, muitas vezes diziam: o que você tem a ver conosco? Nós sabemos que tu és filho do Altíssimo, viesse antes da hora para nos atormentar. Eles não estavam dizendo: você não é quem você fala que é. Eles sabiam, os demônios sabem e creem exatamente quem é Cristo, quem é Jesus, quem é o Messias, o Filho de Deus. Eles sabem. E Tiago fala: você crê em Deus? Grande coisa você crê em Deus, até os demônios creem. Então crer em Deus não salva ninguém, demônio nenhum vai estar no céu. Por quê? Porque crer, só saber. E tem muita gente no mundo que pensa que é salvo, acredita que é salvo, mas a fé, o que eles creem é apenas aqui, nunca desceu para o coração. Crer em alguém ou crer no é diferente. Nós lemos lá no versículo 31 de Atos 16, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crer no Senhor Jesus. Não é só crer no. Aí você não só crer, é você colocar a sua fé, a sua confiança, é algo totalmente diferente. Os demônios creem, mas vão para o inferno do mesmo jeito. O carcereiro tinha que crer no Senhor Jesus para ser salvo. Uma enorme diferença. Crer no ou crer em é necessário saber, claro. Você não pode crer no que você não sabe. Mas não é só saber, é saber e também crer. João capítulo 1, versículo 2. Aqui João está explicando muito claramente o que é crer em ou crer no Senhor Jesus. João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não é aos que creem, não. Creem no seu nome. E quem crê no seu nome, o recebe. É o que falou o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam. Para receber Jesus, você precisa crer nele.
Não é só você saber e aceitar fatos, é você crer e você receber, aceitar a salvação do Evangelho de Jesus Cristo, que isso nele tem. A única obra da salvação, a única obra para a salvação é crer nele. Isso é algo tão simples, tão claro. No entanto, existem tantas organizações que dizem que para você ser salvo, você precisa ser batizado, ser membro de igreja, fazer isso, não fazer aquilo, e tem uma longa lista de requerimentos e pré-requisitos, e a Bíblia está dizendo que a única coisa que é necessário de uma fé para a salvação é você crer naquele que ele enviou. Acabou-se. Pastor, e o batismo? Batismo não salva ninguém, gente. Mas pastor, essa é uma igreja batista? Eu sei, eu sou um pastor batista e eu estou dizendo que esse batismo não salvou, não salva, nunca salvará ninguém. E a ceia é importante participar da ceia. Jesus, é uma ordenança que Jesus deixou. Mas você não vai ficar mais salvo, ficar menos salvo se participar ou não da ceia. Você não tem que deixar de fazer nada, começar a fazer nada. Salvação vem de crer no Senhor Jesus Cristo. Ponto. E se você crer no Senhor Jesus Cristo, tem que haver um dia na sua vida, uma ocasião na sua vida, um local físico, um momento no tempo, em que você ouviu e você creu e você recebeu. Para mim, foi dia 21 de julho de 1991. Você fazia os cálculos, eu fui salvo com meses de idade. Estou brincando, eu fui salvo com 25 anos. Vai fazer 30 anos de salvo. 30 anos eu fui salvo. Eu fui salvo então, sou salvo hoje, serei salvo para sempre, baseado no que eu fiz? Não, no que Cristo fez por mim. E eu criei naquilo que Ele fez, eu aceitei como meu Salvador, conversa encerrada, eu sou salvo. O fato que, naquela época eu nem imaginava que um dia eu ia ser pastor. Era a última coisa que ocorria na minha mente, eu um dia ia ser pastor. Ah, o senhor é salvo porque o senhor é pastor. Não. Tem muita gente que leva o nome pastor, que de salvo só tem um cheiro, e olha lá. Gente, a obra para a salvação é crer naquele que ele enviou. Pronto. Não há outra salvação. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Essa fé é para crer naquele. Agora veja que maravilhoso. Até a fé que nós usamos para a salvação, é Deus que dá. O versículo aqui terminando ele. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé que eu tenho para crer e receber a salvação, quem me deu aquela fé foi Deus. Não é minha fé. Foi dada e continua. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu não sei como deixar a fé para a salvação mais clara do que a Bíblia deixa. Eu fico abismado com quanta confusão é feita em alguns lugares sobre salvação. Gente, a salvação é pela graça, por meio da fé que Deus nos deu, não vem das obras. Mas claro que isso é só um chute nas canelas, uma martelada no meio da testa. Amplamente, claramente óbvio. O verdadeiro e único cristianismo é fé em Cristo. E nossa fé na palavra de Deus. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que a nossa igreja, o ministério principal, e deve ser de qualquer e toda igreja, é ir pregar o evangelho. Como eles vão crer se não há quem pregue? Como crerão se eles não sabem? E como saberão se ninguém contar? Quem você acha que está incumbido com essa responsabilidade? A prefeitura? O governo? O governo federal? Não. Nós, os crentes, os salvos, é a nossa responsabilidade irmos e levarmos as boas novas. Nossa fé não vem de imaginação, nossa fé não vem de sonho, nossa fé não vem de religião, regras de uma igreja, a nossa fé não vem de costumes, nossa fé não vem de revelação, eu tive um sonho, Deus falou para mim, não.
O que Deus tem para falar para você está aqui, ó. Qualquer coisa fora disso, Deus não tem para falar para você. E tudo que está aqui é para você. Não é para você escolher o que você quer, o que você não quer, e nem para ficar adicionando coisas. Fé em Cristo, fé na palavra de Deus. Essa é a obra para a salvação. A única obra para a salvação é crer no Evangelho de Cristo. Agora, abram comigo para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, onde nós vamos ver a obra da fé da salvação. Nós vimos a obra da fé para a salvação, que é crer em Cristo. Mas uma vez que nós cremos em Cristo, uma vez que nós recebemos o Evangelho, uma vez que nós somos salvos, então agora a nossa fé não é para a salvação, visto que nós já somos salvos. Nós já nascemos de novo, eternamente, assunto encerrado. Então agora não é fé para a salvação, agora nossa fé vai gerar obras da fé. A obra da fé da salvação. A obra que resulta da nossa salvação. Se você é salvo, então você deve ter estas evidências, você deve ter as obras da fé da salvação. Versículo 11 do capítulo 1 da segunda carta aos Tessalônicos diz assim: por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da vossa vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Veja bem, aqui termina o versículo dizendo que a obra da fé. Agora note que ele está falando aqui para irmãos. Ele está escrevendo uma carta para uma igreja. Então essa obra da fé não é obra para a salvação, são obras da salvação. Da fé da salvação. Ele fala sobre que Deus vos faça dignos da sua vocação. Dignos da sua vocação. O que quer dizer isso? O crente é salvo, como nós lemos, pela graça, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Tudo bem. Mas o crente deve viver de tal modo, como se dependesse das suas obras ser salvo. Mais uma vez, não depende das suas obras. Efésios 2:9 fala, não vem das obras, salvação não vem das obras, mas devemos viver de tal modo, devemos nos portar de tal modo, como se fosse dependente das nossas obras, da nossa vida, do nosso caminhar, do nosso comportamento ser salvo. Não é, mas deveríamos ser o quê? Dignos da vossa vocação. Vocação é chamado. Esse chamado aqui é o chamado para ser salvo, é o chamado de você receber Cristo, é chamado de você ser um crente em Jesus Cristo, e devemos ser dignos. O que é dignos? Merecedores. Nós não temos como merecer o céu, mas deveríamos viver como se fosse necessário merecer o céu. Somos salvos pela graça, mas não quer dizer que a gente pode, uma vez salvos, viver como bem quer, fazer o que der na cabeça, pintar, bordar, viver igual ao mundo, fazer o que bem quer, ignorar a palavra de Deus, ignorar as coisas. Eu vou fazer o que eu quero, eu sou salvo, eu vou para o céu, Jesus pagou meus pecados, então eu vou meter o pé na jaca, viver minha vida. Quer fazer isso? Faça. Mas você não está vivendo dignos da sua vocação. Você não está vivendo digno de ser chamado filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, mas não está vivendo como um filho de Deus. Sim, pastor, e aí? Perde a salvação? Deus não está vendendo, trocando ou dando salvação como prêmio. Salvação é um dom gratuito de Deus. É um dom gratuito, é de graça. É de graça para nós porque Ele pagou. É um presente. Quem paga o presente é quem dá o presente, não quem recebe o presente. E Cristo, então, Ele pagou o preço, mas não quer dizer que a gente pode pegar a salvação, pegar a graça de Deus e usar aquilo como uma desculpa para carnalidade, pecaminosidade e uma vida injusta, porque haverá consequências. Nesta vida haverá consequências e no porvir, como nós vimos amplamente no estudo que fizemos sobre escatologia,
no tribunal de Cristo, que é o próximo evento, logo após a arrebatação vai ter o tribunal de Cristo. Tudo vai ser julgado. Jesus vai julgar nossas obras. O que for ouro, prata e pedra preciosa vai passar pelo fogo e nós vamos ser recompensados por aquilo que fizemos, que é pedra preciosa, ouro e prata. O que é madeira, feno e palha vai se queimar no fogo e nós vamos perder galardão, mas o tal será salvo. Não vamos por questão de tempo para esse texto, mas vai ser salvo, mas vai chegar no céu com galardão zero. Haverá consequências nessa vida e haverá consequências no porvir. Mas devemos viver como se fosse preciso merecer o céu. Não é. Mas deveríamos viver como se fosse. E como é que eu sei, pastor, como eu devo viver? Se eu tenho que fazer essas obras, que obras são essas exatamente? Bom, é na palavra de Deus que eu aprendo e descubro mais minuciosamente qual é a minha vocação, qual é o meu chamado. Entenda uma coisa, todo mundo tem sim um chamado diferente. O meu chamado é ser pastor da Igreja Batista Metropolitana, chamado esse que eu faço há 15 anos, mas talvez não seja para você ser um pastor, ser um missionário, e não há nada de errado com isso. Eu já expliquei isso antes, a grandeza de um chamado não é no que você faz, mas naquele que o chama. Então, se Deus chamar você para ser alguém que recepciona as pessoas na porta da igreja, isso é maravilhoso, é fantástico, é glorioso. Por quê? Porque é Deus que chamou você. Não interessa o quê, interessa quem lhe chamou. Se Deus lhe chamou para fazer a coisa menos importante, aquilo é importantíssimo, porque é a vontade, é a vocação de Deus para a sua vida. Mas existe a vocação geral que é para todo mundo. Tem a vocação específica, que pode ser diferente de pessoa em pessoa, e de fato a Bíblia fala que na igreja existe uma multiplicidade de dons diferentes, capacidades diferentes, habilidades diferentes, então são chamados diferentes, mas existe o chamado que é igual para todo mundo, o chamado que é genérico a todo mundo, e a gente descobre esses chamados na palavra de Deus. Nós temos vários exemplos disso. A única outra opção, a vocação e o chamado que Deus tem, é a gente decidir o que a gente quer fazer. E por muito tempo, vou confessar meus pecados aqui em público para todo mundo, por muito tempo eu resisti a esse chamado. Eu, pastor Roberto, durante muitos anos, quando era mais jovem espiritual, eu resisti. Hoje eu entendo que quando eu fui salvo, Deus colocou esse chamado no meu coração. Mas vocês não conheciam essa figurinha aqui antes de salvação. Eu resisti porque eu não achava que Deus poderia usar alguém como eu. Me chamava ateu. Eu dizia não crer na Bíblia, não crer em Deus. Deus tem um senso de humor, né? Gente, eu fui convidado de nunca mais voltar para certas igrejas. Fui visitar, você pode ir, não voto nunca mais. Pois é, eu, seu pastor aqui. Então entenda, quando eu resistia, que eu dizia, não, é impossível, eu talvez um dia, vou, sei lá, fazer alguma coisinha na igreja, qualquer, não sei, fazer alguma coisa, mas eu ser pastor, eu ser implantador de igreja, iniciador de igrejas, nunca na minha imaginação mais louca na minha mente, eu me imaginava isso, por isso que eu resisti. Mas a opção é a gente seguir a vocação, ou a gente fazer o que a gente quer. Eu já dei exemplos aqui, eu tenho colegas, pastores meus, que tinham uma carreira como eu, foram salvos mais avançados na vida, já estavam talvez na meia-idade quase ou mais, eram pilotos. Um amigo meu, já é falecido, ele era capitão de um agrupamento de tanques no exército americano. O outro é piloto comercial, enfim, pessoas que tinham uma vida, mas Deus tinha uma outra vocação específica para eles, e eles largaram tudo e foram. Mas não quer dizer que todo mundo vai ter que largar tudo e fazer outra coisa diferente, porque isso é o chamado específico, mas tem um chamado geral. Nós temos o exemplo de Enoque. Enoque até hoje não morreu, está vivo. Mais uma vez, se você for lá no estudo de escatologia, você vai ver que Enoque é uma das duas testemunhas lá em Jerusalém.
Mas ele não morreu, está vivo ainda, ele vai morrer, mas ainda não morreu. Mas Enoque, ele viveu pela fé, Enoque seguiu a vocação, e isso agradou a Deus, porque sempre que seguimos a nossa vocação, seja específica, seja a genérica, sempre que seguimos a vocação, o chamado, a vontade de Deus, isso agrada a Deus. Lá em Hebreus 11, versículo 5, Hebreus 11, claro, é o grande capítulo da fé, onde mostra os heróis da fé, os grandes exemplos da fé, mas Hebreus 11, 5 diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ou seja, ele não morreu, ele foi levado, ele foi arrebatado. Foi-se embora, levado, fisicamente levado. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado. Todo mundo, cadê Enoque? Cadê Enoque? Não, sumiu, desapareceu. Não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Como é que Enoque agradou a Deus? Pela fé, Enoque foi trasladado. Por quê? Porque ele viveu de tal modo. Ele viveu segundo a sua vocação. Ele foi digno da sua vocação. Não sabemos exatamente os detalhes, mas ele foi digno da sua vocação, ao ponto que Deus o trasladou. Deus o traduziu, Deus o levou embora para o céu. Ele está no céu hoje. Vai voltar para a terra, mas ele está no céu hoje, porque alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Pois bem, nós vamos ter que fazer isso pela fé. Fé em quê? Fé no que este livro, fé no que a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus tem muito mais genérico, que é para todo mundo, do que específico. Enoque é um bom exemplo. Viver ou tentar viver para Deus sem fé não o agrada. Nós lemos em Hebreus 11, mesma coisa. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. De fato, quando nós tentamos servir a Deus, quando nós tentamos agradar a Deus sem fé, não só aquilo é desagradável para Deus, Deus fala que é pecado. Você tentar viver para Deus sem ser pela fé, ou seja, sem seguir este livro. Eu vou dizer o que Deus fala em Provérbios 21. Provérbios 21, versículo 4. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. O que são olhos altivos? Altivos é orgulhoso. O que é orgulhoso? É altivo. Aqui está dizendo, a pessoa orgulhosa, aquela pessoa que olha e tem um coração orgulhoso, ou seja, ele vai fazer, ele sabe mais do que Deus. Ele vai fazer o que ele quer, ele não vai seguir a vocação que Deus tem para ele. Ele é orgulhoso demais, ele sabe o que é melhor para ele sabe como fazer as coisas melhor do que Deus sabe, então ele tem olhos altivos, ele tem um coração orgulhoso, e aqui fala, a lavoura dos ímpios. Essa palavra lavoura quer dizer obra, quer dizer trabalho. Não quer dizer necessariamente plantar e colher, não é lavoura. Essa lavoura vem de lavor, de labor, de obra. Dicionário português mesmo, você vê lá, lavoura está dizendo trabalho, obra. Então, a obra do ímpio, que ímpio? Aquele que tem os olhos altivos e o coração orgulhoso, o que ele faz, a obra dele, a sua lavoura, o que ele produz, tudo o que ele faz, é pecado. A lavoura dos ímpios é pecado. Se você tentar servir Deus do seu jeito, se você tentar servir Deus colocando a palavra de Deus de lado, é pecado. Deus está dizendo que a lavoura dos ímpios é pecado. Quem tem os olhos altivos e o coração orgulhoso. Pela fé, na palavra de Deus, todos nós devemos ter algumas obras. Existem chamados que é genérico para todo mundo. Vou citar alguns exemplos. Congregar e se ajuntar, quando a igreja se junta, fielmente, é feito pela fé. Hebreus 10, 23. Não deixando a nossa congregação, o nosso ajuntamento, como é costume de alguns. Já naquela época tinha gente que tinha um costume de não se ajuntar, de não ir para o culto. Não é novidade nenhuma, gente.
O mesmo Deus ontem, hoje e sempre, pois é, o ser humano é assim, não é novidade não. Não é novidade nenhuma. Está aqui, ó, isso aqui foi escrito mais de 12 mil anos atrás. Já era costume naquela época. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? Quando Jesus vai voltar a nos levar. Se isso foi escrito 12 mil anos atrás, quanto mais hoje? Aquele dia está mais próximo hoje, ou quando isso foi escrito 12 mil anos atrás? Está mais próximo hoje. Então, quanto mais, ou seja, quanto mais perto chega o dia, mais devemos ser fiéis ao ajuntamento e à congregação, de que alguns têm o costume de deixar. Escrito 12 mil anos atrás. Parece que foi escrito hoje à tarde. A palavra de Deus é eterna. Ah, mas isso é para antigamente. Gente, não tem antigamente. O coração humano, a natureza humana, a palavra de Deus e o próprio Deus são eternos. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Detalhes mudam, a cultura muda, alguns costumes mudam, tudo bem. Mas no frigir dos ovos, no final das contas, está aqui um exemplo. O coração do homem não muda. Pela fé devemos, sim, nos ajuntar fielmente. Pela fé devemos contribuir e participar com dízimos e ofertas. Gente, eu não estou dizendo isso porque a igreja está com problema. A igreja não está com problema financeiro. Tá? A igreja está financeiramente bem, graças a Deus. Tá? Ah, pastor, então eu não vou dizimar. Está tudo bem, as contas estão em dia, tem dinheiro no banco. Ah, então não vou. Gente, a gente não deve dizimar e ofertar porque a gente está afim, porque gosta, ou porque tem uma necessidade na igreja. Nós devemos fazer pela fé. Não interessa que a igreja tem R$1 milhão no banco. Que história é essa, pastor? A igreja tem quanto no banco? A igreja não tem R$1 milhão no banco, tá? Mas não interessa se tivesse. Se tivesse 1 trilhão no banco, então, bom, já tem, então não vou dizimar. Gente, não é por isso que nós participamos financeiramente. É pela fé. É pela fé. Levíticos 27:30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Ah, pastor, mas isso é Velho Testamento. Então faz o seguinte, pegue sua Bíblia, abra lá em Malaquias, aí você pega uma faca e você corta. E joga fora todo o Velho Testamento. Afinal, o Velho Testamento não serve para nada, é velho, não presta, queima, joga fora, ignora. Mas tem mais. Não é que é Velho Testamento, pastor, é porque é lei. Levítico é lei. É verdade, Levítico é da lei. E nós não estamos debaixo da lei. Não estamos debaixo da lei. A lei veio por quem? Moisés. Moisés escreveu a lei. Então me explique, como é que é Abraão? Veja bem, Abraão, Isaac, Jacó foi para o Egito, passaram séculos no Egito, aí veio José do Egito, né? Lembra disso José do Egito, foram para o Egito, depois do Egito veio Moisés libertou o povo do Egito. Sabe quanto tempo passou de Moisés dar a lei e Abraão? Foram séculos. Sabia que Abraão deu dízimos ao Senhor? Ele deu dízimos ao Senhor séculos antes de Levítico ser escrito. Dizimar não pertence à lei, gente. Dizimar não tem nada a ver. A lei ratificou. A lei ratificou. Pastor, mas o Novo Testamento não fala em dízimos. E daí? E daí que não fala em dízimos? Mais uma vez, eu não estou pregando aqui porque nós temos um problema com isso. Eu só quero explicar, porque tem muita gente que diz isso. É dizimado do Velho Testamento, da lei. Não tem nada a ver isso. São pessoas que querem pegar o dinheiro de Deus e botar no bolso, aí ficam inventando história. Mas dizimar não é da lei. Dizimar não é coisa que não é para... Não. Tá? Mas nós dizimamos e nós ofertamos, não porque eu acho bonito, não porque eu acho uma boa ideia, não porque eu tive um sonho, não. Simplesmente é porque a palavra de Deus o diz. A palavra de Deus o diz. O que mais? Devemos separar, ou seja, devemos consagrar tempo em nossas vidas para espalhar o Evangelho.
para ganhar almas, para evangelizar. Um exemplo, Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não há nada de errado em pregar o evangelho na igreja, no culto. Mas pregar o evangelho na igreja, no culto, não é a fonte principal de evangelização. Evangelização é lá fora. O culto, a função principal do culto, entre outras coisas, mas em relação à palavra de Deus, é eu pregar, é ensinar todo o conselho de Deus. Começo de conversa, eu acredito que a maioria das pessoas aqui são salvas. Eu não sei exatamente quem é, quem não é, eu sei de mim. Eu sei que eu sou salvo. Eu não boto a mão no fogo por ninguém, eu sei que eu sou salvo. Tá? Por quê? Porque eu sei, eu só posso saber de mim, eu não posso olhar para você e dizer, você é, você não é. Eu francamente não sei. Se você fala que você ouviu o evangelho, entendeu o evangelho, aceitou a Cristo, ok, então, eu acredito em você, não vou duvidar de você. Eu não tenho como julgar o seu coração, se é ou não é, eu não sei. Ah, pastor, pelas obras é para saber. Não, não dá para saber pelas obras. Pedro negou a Cristo, Paulo desobedeceu a Cristo. Ló, se não fosse o fato que Pedro escreveu que Ló era salvo, ninguém diria que Ló era salvo. Ló era salvo. Então, eu sei de eu. Então, eu fico aqui, vou pregar o evangelho para quê? Para um monte de gente salva? Não, o evangelho a gente prega lá fora, gente. Lá fora. Nas ruas, nos vales, nas calçadas, nas portas. A gente prega lá fora. Hospital, cadeia, escola, enfim, onde pudermos a gente vai pregar o evangelho. Nós temos que separar, consagrar um tempo. Agora há pouco eu falei de dízimo. Todo mundo pensa que dízimo é só dinheiro. Não, dízimo é as nossas primícias, é o nosso aumento. Você sabia que você deve o dízimo do seu tempo a Deus? Pois é. Você deve a Deus mais ou menos 16, 17 horas por semana para Deus. Pessoal, como é que eu pago o dízimo de tempo? Fazendo coisas dedicadas a Deus. Vou dar um exemplo. Está no culto? Conta. Está no culto? Conta. Então o culto começou o quê? 6 horas, vai acabar umas 10:30 da noite. Só esse pastor. Eu estou ajudando você a pagar o seu dízimo de tempo. Eu só quero ser uma bênção para você, mais nada. Mas você vê, 1h30 de culto, 2 horas de culto. Ok, pronto, 2 horas. Faltam mais 15. Você vai evangelizar por 1, 2 horas. Pronto, já está em 12 horas. E o resto, pastor? Tente ler sua Bíblia uma meia hora por dia. Tente orar. Gente, nós devemos a Deus 17 horas do nosso tempo. Indo para a igreja, evangelizando, orando, testemunhando, lendo a Bíblia, ouvindo pregação. Claro, do pastor Roberto no canal do YouTube da igreja. Mas é assim que você preenche a sua responsabilidade do seu dízimo, do seu tempo. Gente, muito mais valioso do que o seu dinheiro é a sua vida, é o tempo. Vida é tempo e tempo é vida. Quantos anos você tem? Você pode até contar em minutos e horas se quiser. Mas te conta em anos. Senão fica muito longo, né? Quantos minutos você tem? Mas entenda, todo mundo aqui deve tempo para Deus. Como se encaixa? Não faltar o culto. Como se encaixa? Dizimar, não só de dinheiro, mas de tempo também. Então nós temos que separar. Devemos, o que mais? Genérico. Prosseguir em frente. Nunca desviar. Nunca recuar. Sabe, tem crente que vive assim, ó. É um passo para frente, 3 para trás, 3 para frente, 2 para trás. É um vai e vem, um sobe e desce. Olha o que fala aqui, Lucas 9:62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que quer dizer isso, pastor? Bom, arado é o seguinte, naquela época o arado tinha um cavalo, um boi, um jumento, atrás vinha um arado, você acoplava um no outro, você ficava aqui, você fazia o animal ir para frente, você ia controlando aqui o arado para fazer
cavando ali, abrindo ali a terra, né? E numa linha reta. Muito bem. Você tem que estar olhando para frente. Jesus falou, ninguém que olha para trás. O que acontece quando você está aqui e você olha para trás? Pois é, tem muito crente que se a vida dele fosse aquela linha do arado, ia fazer assim, ó. Por quê? Está sempre indo para trás, olhando para trás. Gente, você tem que andar e olhar na mesma direção. Você fica olhando, uma coisa brilhando aqui. Ah, que bacaninha ali. Você nunca vai para frente. Você desvia, você retroage, você volta. Jesus falou, você tem que olhar para frente. Paulo, em Filipenses 3,13, irmãos, quanto a mim, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Tem muito crente, é filho de Deus, mas tem uma saudade do mundo, e fica o tempo todo assim, ó. Ai, como era bom naquela época. Ai, que saudades eu tenho. Isso é olhar para trás. Deixa as coisas do passado para trás. Muitas vezes são amizades, são costumes, pode ser hábitos, pode ser planos. Não planos errados. Eu tenho colegas do ministério que tinham outros planos sem ser ministério. Eles deixaram aquilo de lado, aquilo faz parte do passado. Mais uma vez, gente, não quer dizer que todo mundo tem que ser pastor, missionário. Não é isso. Mas se for, tem muito crente que passa a vida cristã olhando para trás. Você não vai para frente. E é genérico para todo mundo que nós cresçamos e caminhamos para frente e não fica olhando para trás, se desviando do que Deus tem para nós. Congregar fielmente pela fé, contribuir fielmente pela fé, separarmos tempo para ganhar almas fielmente pela fé, prosseguir adiante sempre pela fé. No mesmo raciocínio, devemos deixar as coisas do mundo de lado e para trás pela fé. Em vez de ficar olhando para trás, deixa aquilo para trás, olhe para frente, olha o que fala 2 Coríntios 6,17. Por isso, saí do meio deles. Paulo falando para a igreja em Corinto. Lembrando, a igreja de Corinto era uma igreja carnal, problemática, imatura. Tem até um estudo no canal da igreja sobre a igreja de Corinto. Uma igreja cheia de problemas, porque era imatura, carnal, terrível. Mas aqui, o conselho que Paulo tinha para eles, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você lê o contexto aqui, que eu vou deixar para você fazer isso em casa, questão de tempo. Ele está falando sobre o mundo e as coisas do mundo. Ele fala, sair do mundo. O que é sair do mundo, pastor? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer minhas malas, vender tudo e vamos morar lá nas montanhas. Vamos montar um quilombo batista metropolitano. Vamos fazer, todo mundo vende tudo, junta tudo. Vamos morar lá no meio do mato, sair do mundo. Não é isso que está falando. O contexto vai dizer, você lê depois, esse sair é você se separar. É você não fazer parte. Não, você não deve ter amizade estreita com pessoas do mundo. Mas não quer dizer que você tem que dar chute na canela de todo mundo que não é crente. Simplesmente não tem aquelas amizades. Cuidado aonde você anda. Sabe, Natal, Ano Novo, cuidado com as festas que você vai ou não vai. Cuidado com as confraternizações. Por exemplo, você não ia, tenha cuidado. Vigiai. Não vá perder o seu testemunho se misturando com pessoas que você não deve. Eu não estou aqui para dizer para você
o que você deve e não deve fazer. Eu estou dizendo que a Bíblia fala sair. Existem coisas que devemos sair. Existem coisas que devemos deixar de lado. E se você seguir a sua vocação, se você seguir a palavra de Deus, se você deixar o Espírito Santo lhe ensinar e lhe mostrar, e ser sensível, se você não o entristecer, se você não o ignorar, se você não o extinguir, Ele vai mostrar para você. Há muita gente que quer fazer assim, ó. Onde é que desliga mesmo o Espírito Santo? Cadê o botão de desligar que está me incomodando, que é uma miséria, que eu quero desligar logo isso. Eu quero apagar, eu quero extinguir, eu quero ignorar o Espírito Santo. Aí essas pessoas endurecem os seus corações e perdem a liderança e a direção que Deus tem para a vida deles. Então cuidado. Cuidado. Tá? A função do pastor não é meter o dedo na sua vida e dizer, pare com isso, comece aquilo, não faça isso. Eu não quero, nem devo e nem tenho vontade, ou desejo ou capacidade de fazer isso. Mas o Espírito Santo, e se você é salvo, o Espírito Santo habita no seu coração. Ele pode, Ele quer fazer isso. Essas são algumas coisas que são obras da fé, da salvação. Não é fazer isso para a salvação. Não. É fazer isso porque somos salvos. São as obras da fé, não para a fé. Muita gente que acha que tem que fazer tudo isso para ser salvo. Não. Para ser salvo basta o quê? Crer naquele que o enviou. Mas uma vez que você crê naquele que me enviou, devemos ter as obras da fé. Devemos caminhar dignos. Crer no seu Filho e produzir estes e outros frutos da fé. E vou encerrar com Colossenses 2,6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Assim como recebemos, devemos também caminhar. Você não é crente? Então viva como crente. Você é filho de Deus? Então viva como filho de Deus. Caminhe, produza as obras e os frutos da fé. E vamos orar. Pai amado,